Oi, gente, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e vamos falar do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, adoro esse estado. Tribunal de Contas abriu o concurso, tem prova discursiva, então a gente tem assunto para conversar mais uma vez. Vamos dar uma olhadinha no que eu separei ali do estado, porque TCE de Minas tem uma banca sensacional. Sebrasp, olha só que bacana. O que cai na prova discursiva de hoje vai focar o TCE de Minas Gerais, o concurso para nível superior, moçada, bem bacana isso. Concurso para nível superior, a banca é Sebrasp, prova marcada para novembro, tem um pouquinho de tempo aí ainda, se apresse. Cargo de analista, nível superior e, como sempre, né, provas discursivas seguem este padrão, mas você já sabe disso, porque você acompanha o que cai na prova discursiva, a gente tem falado reiteradas vezes sobre isso. A prova é eliminatória e classificatória. Que leitura eu tenho que fazer disso? Tenho nota mínima e essa nota se soma às demais avaliações do concurso. O que acontece aí no Tribunal de Contas de Minas? Então, Sebrasp, vamos dar uma olhada no edital aqui que é importante. Sebrasp é a banca escolhida pelo TCE de Minas para elaboração da sua prova. Quando eles colocam, me dá até um coiso, quando eles colocam o Sebrasp realizará o concurso utilizando o método CESP de seleção. Esse método CESP é aquele que você adora, né? Certo e errado, e cada erro anula um acerto. Mas na discursiva, o método CESP é muito funcional. As provas são sempre muito bem feitas, não são provas que dão um tiro no escuro, direcionam você sabe o que fazer e que caminho seguir. Essa prova discursiva, então, como a gente já viu, é eliminatória e classificatória e vai ser aplicada a todos os candidatos na belíssima Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Existem diferentes cargos e para esses diferentes cargos nós temos temáticas próprias já apontadas no edital em relação à discursiva. Então, para o cargo 2, que é analista de controle externo, a questão discursiva é sobre controle externo, ok? Uma sobre controle externo e uma de atuária. Para quem vai fazer? Analista de controle externo ali, ciências atuariais. Para quem vai fazer na área de ciências contábeis, a prova discursiva tem uma questão de controle externo, assim como no cargo anterior, e uma questão de contabilidade geral ou contabilidade pública. Para quem se inscreveu no cargo de ciências na especialidade, ciências da computação, uma questão de controle externo e uma questão de análise de sistemas, né? São duas questões discursivas. Para quem tem a especialidade ciências econômicas, uma questão de controle externo e uma questão de economia. E para quem se inscreveu para a especialidade do direito, uma questão de controle externo, então veja que o controle externo é padrão do concurso, e uma questão de direito administrativo. Veja, todas as provas são eliminatórias e classificatórias. Para engenharia, uma questão de controle externo e uma questão de engenharia. Por que eles fazem isso? Porque nível superior, geralmente as provas discursivas focam conhecimentos específicos, é o que a gente chama de estudo de caso. Então, a sua prova discursiva vai valer 40 pontos, ok? Uma questão de até 60 linhas, muito cuidado, muita atenção aqui, porque o padrão de concurso, aquilo que a gente vê na maioria das provas, são 30 linhas. Aqui não, aqui você tem duas questões, cada uma delas com até 60 linhas e valendo 20 pontos. Então, sobre controle externo, sobre conhecimentos especializados, que foi o que a gente viu agora ali no print do edital, ok? Quais são os critérios de avaliação? Critérios do Sebrasp para a prova discursiva de nível superior foca sempre no conhecimento, na assertividade do conhecimento. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa ter certeza em relação à informação que você está acrescendo
ali no seu texto. Por quê? Porque ela trata de conhecimentos específicos. E são conhecimentos que fazem parte do ementário que está no edital. Então, é muito importante que você saiba disso. Para esse concurso aí, TSE de Minas, nós temos uma mudancinha, né, pequenininha, em relação à discursiva. Em vez de 30, você tem 60 linhas. E quando eu me refiro a uma mudança em relação ao que se tem visto em outros concursos. TSE do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem prova discursiva até 30 linhas, é diferente, é outra banca organizadora também, então fique muito atento a isso. Uma coisa bem bacana, a Sebrasp não costuma colocar um número mínimo de linhas, então quem vai estabelecer o mínimo? Você. Deu conta de atender todas as exigências da proposta, uma vez que as questões da Sebrasp são sempre direcionadas? Perfeito. Se você tem um máximo aí de 60 linhas, você vai dar conta de trabalhar o que vai ser solicitado em algo em torno de 45, 50 linhas, ok? Mas isso é sugestivo, não existe quantidade mínima de linhas. O que existe é cumprimento de todas as exigências apresentadas na proposta. O que mais que a gente tem lá no edital que vale a pena dar uma olhadinha, ó? A avaliação da prova discursiva, isso é importante, você tem que saber. Se você sabe como vai ser avaliado, você sabe o que oferecer para o seu avaliador. Então, o que a gente tem aí? Domínio do conteúdo, né, o que eu acabei de explicar, dos temas abordados, demonstração de conhecimento técnico aplicado. Então, o que eu entendo? Que leitura eu faço disso? Uma situação hipotética, uma situação problema me vai ser apresentada e eu tenho que saber resolver. Então, quando ele coloca aqui, quando o edital coloca demonstração de conhecimento técnico aplicado, ele quer saber se eu conheço, eu domino a minha área de atuação. Eu estou me candidatando a uma vaga num concurso, numa área específica, eu domino essa área para eu poder realizar com qualidade, né, e com zelo o meu trabalho? É isso que eles estão medindo aqui. Mas eles também vão avaliar o domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, né? Então, são duas avaliações nessa discursiva, avaliação de conteúdo e avaliação da modalidade escrita da língua portuguesa. O conteúdo fica a cargo, a avaliação do conteúdo fica a cargo de pelo menos 2 examinadores, segundo o edital. E aí, como é que eles dão nota? Faz a média aritmética dessas notas, né, e joga a média. O corretor A avaliou como 5, o corretor B avaliou como 4,5, a nota vai ser 4,75, tá? Se fugir do tema, ó, cuidado com isso. Ele pede para você falar de abacaxi, você fala de laranja e acha que tá tudo certo, que é tudo fruta. Não tá, ó. Se fugir do tema, zero o texto. Se zerar o texto, tá eliminado. A prova discursiva, como são 2 questões, 20 pontos cada uma dessas questões. E a avaliação segue aquele critério, a aferição de nota, segue aquele critério que é padrão da banca, né? Você tem uma nota de conteúdo, a essa nota de conteúdo se aplica o desconto, né? Se retira, né? Se subtrai o valor alcançado pela divisão lá, número de, contam-se os erros, né? O total de linhas efetivamente escritas, pelo número de erros, aí você tem um resultado, esse resultado é que você vai tirar da nota de conteúdo para chegar a sua nota final. Então, a fórmula está aqui, ó. A nota da questão é a nota do conteúdo menos 2 vezes o resultado do número de erros dividido pelo total de linhas. Tem gente que acha meio confuso essa forma de atribuição de nota. Eu gosto, acho que é bem funcional e que dá super certo, porque não supervaloriza erro. Você acaba tendo um peso muito maior em relação ao conteúdo do que aos erros que você efetivamente cometeu. Mas eu tenho certeza que quem está assistindo a esse comentário, a esse que cai na prova discursiva, não vai errar, porque tá sempre antenado, tá ligadinho, sabe como funciona, conhece a banca, tá treinando, tá ali praticando, porque, gente, isso é muito importante. Escrever, nós só aprendemos escrevendo. Então, quanto mais você praticar, melhor. Quanto mais próximo da linguagem da banca você estiver, melhor. Então, uma super recomendação para você que vai fazer o concurso do TCE de Minas. Pega provas elaboradas pela Sebrasp, mesmo que seja de outras áreas, e já vai observando como a banca costuma elaborar suas questões. É isso que nós fazemos, por exemplo, nas nossas aulas numa prova. Os nossos exemplos são em cima da banca, porque de banca para banca muda bastante a abordagem e a forma de cobrar esse conteúdo, tá certo? Nós estamos aqui lidando com Sebrasp. Sebrasp é uma excelente banca. Para mim, uma das melhores em relação aos critérios de avaliação. Então, se você estiver bem preparado, conhecendo mesmo
como a banca costuma elaborar suas questões e quais são as exigências para essas questões presentes no edital, que eu comentei brevemente aqui com você, mas tenho certeza de que você vai fazer uma leitura super atenta dele para poder entender direitinho tudo aquilo que vai acontecer ao longo desse processo de seleção. Não tem outro resultado senão a aprovação para você, ok? Era isso que eu tinha para comentar. Agradeço a você que acompanha aí o que cai na prova discursiva. Eu me sinto privilegiada em poder conversar um pouquinho com vocês sobre provas, sobre concursos que vocês vão realmente fazer, se interessam. É muito prazeroso, é muito bacana estar aqui. Não deixa, se não está inscrito, se inscreve, não deixa de se inscrever no canal. Clica ali no sininho, se inscreve, assim você recebe notificações sempre que a gente lança um comentário novo. Um beijo grande para você e até o próximo que cai na prova discursiva.